Olá pessoal, eu sou a Gabi Lochaiter e esse é o programa Recontar aqui no Coletiva.tv. Vale lembrar que o Coletiva.tv é mais uma iniciativa do Coletiva.net. Aliás, se tu não é novo por aqui e ainda não conhece o portal, na descrição do vídeo tu encontra o link que te leva direto para lá e também para as nossas redes sociais. Já aproveita e nos segue lá também. Curte, compartilha, comenta, a tua interação ajuda muito o canal. Ah, não custa lembrar, te inscreve e ativa o sininho aqui no canal, assim o YouTube te avisa sempre que tiver conteúdo novo. Mas o que é o Recontar? A ideia do programa surgiu como uma forma de homenagear uma das seções mais queridas do portal Coletiva.net, o Perfil. Há mais de 20 anos a seção tem a missão de contar um pouco da história dos comunicadores gaúchos. A cada programa, um convidado senta ao meu lado para contar o que mudou desde o dia em que foi entrevistado. Vamos juntos? Está no ar o Recontar. O nosso convidado de hoje ama viajar. Lá na época do Perfil, ele já tinha visitado cerca de 40 países. Vamos ver se hoje eu vou saber, né? Nós vamos saber se o passaporte dele está completo e já tem mais outros tantos passaportes. Ele é formado em jornalismo e publicidade e propaganda pela Famecos, é pós-graduado em administração de empresas e marketing pela URGS e tem um MBA em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral. Teve passagens pelas agências MPM, DCS e Standard. Atuou como gerente de negócios no Grupo RBS, além de uma breve passagem pela Band. Ingressou em 2004 no SBT Rio Grande do Sul, como gerente de negócios no Rio Grande do Sul e permaneceu na emissora até 2017, já como diretor regional. Em 2018, encarou um novo desafio e, junto de Carlos Henrique Piccoli, trouxe para Porto Alegre a Spark, empresa especialista em marketing de conteúdo e influência digital, com presença em 8 países. Em busca de autonomia e proximidade com os clientes, ele decidiu seguir sozinho no comando da Conteúdo 55, um hub especializado em produção de conteúdo e marketing de influência, que é afiliada da Spark aqui no estado. Bom, hoje eu converso com o Luiz Cruz. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Gabi. Muito prazer em te conhecer e muito obrigada por estar aqui recontando pra gente a tua história. Que bom, vamos ver o que mudou nesse... Pois é, tu sabe há quanto tempo foi publicado o teu perfil? Foi em 2007, né? 15 anos, exatamente 15 anos. Muita coisa deve ter mudado desde lá. Não, muita coisa. Né? Tanto na vida pessoal como na vida profissional, claro. Mudaram várias coisas. Imagino. Então, tá pronto para recontar? Tranquilamente. Tu lembra quando tu foi convidado? Tu lembra como foi esse convite para participar do perfil? Tu lembra? É que era um momento... vamos dizer assim, muito delicado. Por que eu chamo delicado assim? Porque eu tinha uma função, né, dentro do SBT, sim, onde eu era um gerente de negócios, né, um gerente comercial, que tinha as minhas responsabilidades ligadas ao mercado local de comercialização e ligado a agências de publicidade e clientes. E no ano de 2007, por isso que eu não vou esquecer, foi justamente o ano onde eu passei a ser o diretor regional do SBT, mas eu passei a ser a partir de uma situação muito, vou chamar de novo, de delicada e até catastrófica ao pé da letra, que foi a situação que aconteceu com o nosso colega, o Brito, né, o Zé Roberto Brito, que teve o acidente, aquele acidente da TAM, onde estava ele e o José Luiz Pinto, que era também os dois nossos colegas, o Brito como diretor regional e o Zé Luiz como do outro gerente, né, que ele cuidava do mercado nacional, cuidava do mercado local. E a partir desse acidente, passado alguns meses, eu não me lembro exatamente quando foi o mês da entrevista, mas foi justamente nesse ano eu passei a exercer uma função, né, mais ampla, né, e apesar de todo esse trauma, uma situação que me desafiou muito na época. Sim. Né? Eu passei a ser, vamos dizer, o líder
uma equipe, passei por um momento de transformação muito grande dentro do SBT, né? Porque tinha uma série de desafios desde a própria continuidade, né, de todo o trabalho que existia, já existia uma relação muito forte, né, com o mercado estabelecida, né? Então, além de dar continuidade, eu tinha que tentar incrementar também, né? E aí apareciam os desafios normais, né, da situação toda que eu estava passando, que era basicamente ampliar o espaço de trabalho, ampliar a programação local, fazer com que que o jornalismo e o entretenimento dentro do SBT crescesse muito. E esse era o grande desafio. E o desafio, ele tinha uma base, né, que eu acho que como o próprio SBT se caracterizava por ser assim, toda sustentável. Então existia sempre um cuidado, olha, não vamos lançar um programa novo só por lançar, nós vamos ter toda a sustentabilidade a partir dos patrocinadores, dos anunciantes. E aí entra toda a minha experiência também de relação com o mercado. E esse foi assim, a primeira lembrança que se passa, né, nesse meio tempo, desde 2007, né, a emissora passou por uma série de transformações, incrementos relacionados à própria estrutura, reformas de estúdio, inauguração de novos estúdios, ter unidades móveis, ter uma série de contratações de talentos muito grande, tanto na área comercial, administrativa, como nas áreas de entretenimento e jornalismo. Então isso foi uma situação que eu me orgulho muito de ter propiciado, de certa forma, um novo espaço, né, tanto para a produção local, como para uma alternativa muito forte em relação ao mercado e à concorrência que se estabelecia dentro das outras emissoras de televisão. Né? Estamos falando numa época, né, hoje eu estou já num mundo digital, mas naquela época a televisão ainda era forte, né? Eu diria até deixou de ser importante, mas era o grande veículo, né? Era a grande sensação em termos de ditar caminhos ou mesmo situações dentro do entretenimento e do jornalismo local, né? Sim. Vamos voltar um pouquinho lá com teus 17 anos, que foi quando tu começou na publicidade. Então tá. Na época da entrevista, tu falou que tu foi o único da turma que optou por esse caminho. Apontou também que a profissão não era moda naquela época. Após a formação, tu optou por cursar jornalismo também, né? Lá na publicidade. Tu pode nos contar o motivo do porquê? Tu já tinha feito publicidade, o porquê que tu decidiu? É até uma situação muito curiosa, porque, na verdade, eu consegui juntar e unir essas duas formações justamente nesse momento que eu passei a fazer esse papel de liderança dentro do SBT. Porque desde então, né, quando eu entrei na faculdade, aos 17 anos, né, e aí quando eu marquei o xizinho lá na escolha da profissão, né, de fazer publicidade, de fato, eu era o único. Eu estudava no Colégio Anchieta e 50% escolheu alguma das engenharias, outros escolheram direito, a medicina, né, as faculdades odontologia, as faculdades mais tradicionais que tinham, né, e eu acabei optando por isso. Tanto é que agora teve uma festa, né, de X anos, né, muitos anos, e aí a gente tirou uma foto, né, de quem estava na Famecos e se formou quando eu me formei. Puxa vida, eram umas 9 turmas de 50 alunos, ou seja, um monte de gente, e tinham 3 que tinham feito naquele ano. Imagina hoje isso é completamente diferente, né? Completamente diferente. A profissão ganhou uma outra dimensão, né? Ganhou um outro glamour até, eu acho. Mas para mim, assim, isso foi muito tranquilo, né? Desde o momento que eu escolhi.
E aí eu gostava muito de ler, gostava muito de escrever, tinha uma curiosidade muito grande em relação às coisas, né, às informações. E a partir disso eu fui buscando dentro da publicidade, no primeiro momento, né, e eu continuei fazendo a faculdade de jornalismo depois, mas já trabalhando em publicidade. Né? Comecei numa área em estágios, né? Comecei na área de mídia, depois passei para a área de atendimento, né? Fazia atendimento, atendia grandes contas, né? Tive essa oportunidade e trabalhei nas grandes agências da época. Eu digo da época porque, infelizmente, também isso é uma coisa que mudou tanto, né, do mercado, que das agências que eu trabalhei, elas não existem mais. Né? Eu trabalhei na MPM, trabalhei na DCS, trabalhei na Agência 1, na Standard, e nenhuma dessas agências existem atualmente. Né? Mas tu deve pensar assim, nossa, eu peguei um tempo da publicidade que foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso mesmo, porque assim, eu diria, no caso, por exemplo, da MPM, tinham praticamente todas as contas, né, do Estado do Rio Grande do Sul, estavam lá, além de ter uma dimensão nacional, porque era uma empresa que tinha sede em várias capitais do Brasil, né, como São Paulo, Rio, Minas, Santa Catarina, Paraná e assim por diante. Quer dizer, eu tinha um contato muito grande com isso, tinha um papel muito grande de integração. Eu atendia uma conta que era atendida por 3 mercados, por 3 unidades da agência. Então, por exemplo, eu atendia a conta da Ipiranga. A Ipiranga ela atendia uma parte por Porto Alegre, outra parte por São Paulo e outra parte por Rio. Né? E havia uma integração toda com relação a isso. Então era um momento muito rico assim, em termos de informação. E mesmo depois, com relação às outras agências que eu trabalhei, a própria DCS foi uma agência muito importante, eu fazia atendimento, né? Uma coisa que a gente olha para o tempo, assim, não imagina como, mas o McDonald's estava chegando aqui em Porto Alegre e aí eu comecei a atender. Então, se tinha muita informação, eles eram muito bons em publicidade, tinha uma série de inovações, uma série de critérios novos que estavam sendo avaliados e estavam sendo introduzidos no mercado a partir da chegada do McDonald's aqui. Muita evolução em termos de desenvolvimento de mídia ou desenvolvimento de própria criação, eventos, tudo. Tanto é que, como não tinha uma unidade aqui ainda do McDonald's, eu fiquei 3 meses em São Paulo fazendo uma espécie de estágio lá, passando por todas as áreas. E todas as áreas mesmo. Sim. Quer dizer, eu passei... Fez uma imersão mesmo. Uma imersão. Tanto é que eu fiquei na área de marketing, na área de eventos, na área de publicidade, administrativo e também loja. Né? Botava um uniforme e ia lá fritar hambúrguer. Fritava também, não era só no Não, tu passava realmente, servia sundaes, sorvete, tudo. Acordava cedo, era uma coisa... Acho que até para entender mesmo. Não, era justamente para entender isso mesmo, era uma coisa bem legal assim de fazer, porque realmente passava por todas as áreas, né? Eu me lembro até hoje assim, ó, eu fui fazer o treinamento, a primeira coisa, estava no hotel que eu me hospedei em São Paulo, estava ali, eu já tinha passado, evidentemente, mas estava o meu uniforme, eu tinha um uniforme de McDonald's para poder participar de tudo, né? Tanto internamente como dentro das lojas. Então isso foi uma coisa assim que me deu uma experiência muito grande, né? E foi muito importante, assim. Foi minha fase de agência de publicidade, porque depois eu acabei tendo outras inserções, outras atividades. Né? Eu acho que é bem importante a gente ressaltar, né, que a MPM, na época, era uma agência de Porto Alegre que era uma das maiores do Brasil. Acho que é importante para quem, né, não conhece, não sabe a história. Ela era a primeira do ranking nacional, mesmo tendo sede em Porto Alegre. É claro que, naturalmente, né, grandes contas eram atendidas por São Paulo também, ou mesmo no Rio de Janeiro. Mas, em termos gerais, era a primeira agência no ranking. E como é que foi? Porque tu tinha 24 anos, toda essa vivência, assim, tu não teve medo? Não, medo... É o medo que vai, né? É o medo que leva. Medo, assim, eu me lembro, assim, ó, de situações, assim, ó, de
As pessoas às vezes têm mais preocupação do que a gente tem em relação à segurança de estar apresentando um bom trabalho. Por exemplo, assim, eu me lembro de uma situação, uma grande campanha, né, que foi desenvolvida assim, justamente nesse pool de 3 agências reunidos, o pessoal da criação de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, e aí tinha uma determinada fase, a campanha já tinha evoluído, já tinha passado por uma fase de aprovação e tinha que apresentar a campanha para o presidente do conselho aqui, que ficava aqui em Porto Alegre. Né? E aí eu me lembro que até uma preocupação que, mas é tranquilo, eu participei de todo o processo. Né? Então, puxa vida, eu com 24 anos estava apresentando uma campanha que custava, puxa vida, não dá para falar em dinheiro nessa época, mas era muito dinheiro. Sim. Era uma campanha enorme, né? Tinha um filme muito, muito bem elaborado e tal, muito bem produzido. E era uma situação nova, quer dizer, mas era um momento, a gente vai... Eu tinha assim como uma preocupação, né, em relação a toda vez que eu participava de uma reunião ou de alguma situação de passagem de briefing ou mesmo de apresentação, eu gostava sempre de me posicionar. Eu não gostava de ficar, eu gostava de me posicionar principalmente a partir de poder entender o que estava acontecendo, de poder me inteirar a partir do que estava acontecendo, mas sempre ter uma preocupação de passar uma posição sobre aquilo que eu... E na maioria das vezes as coisas davam certo, e à medida que vai chegando a experiência, tu vai ficando mais tranquilo e vai podendo evoluir nisso. Mas era o início, como é o início de todo mundo. Né? É verdade. Não tem assim, eu ocupei essa função. Fui convidado, eu estava eu digo especialmente da área de atendimento, de atender a conta da Ipiranga. Eu fazia mídia, eu era um cara que fazia planejamento, adorava escrever, adorava me informar. E aí, quando numa movimentação de mercado, saiu uma determinada pessoa, né, o João Gaspar, que era um diretor de conta, acabou saindo da agência e eu acabei ocupando espaço. As coisas acabam acontecendo assim, naturalmente, né? E a gente acaba aproveitando a situação e indo adiante, né? Sim. E nesses últimos 15 anos, queria que tu contasse um pouquinho da tua carreira, o que tu fez nesses últimos 15 anos? Vamos dizer assim, bom, só para interromper assim, a questão da minha viagem, da minha passagem por agência de publicidade, eu fiz um período, vamos dizer, hoje se chama de período sabático, né? Eu fiquei 1 ano viajando, e dali que saíram a maioria desses países que eu conheci, né? Que eu gostava muito de fazer isso, de viajar. Mas principalmente assim, depois de ter essas passagens de agência de publicidade e veículos de comunicação, ter uma experiência multimídia dentro da RBS, ter uma experiência também no SBT em termos comerciais, eu passei a exercer essa função dentro do SBT e exerci até 2017, ou seja, por mais 10 anos, além dos outros 3 que eu já tinha participado e de outros, porque essa foi a minha segunda passagem no SBT, porque depois de eu voltar de viagem, né, que eu falei que eu fiz esse período sabático, eu trabalhei na Standard ainda e depois fiquei mais uns 8 anos no próprio SBT. Então assim, quando eu, falando especificamente sobre esse período desses últimos 15 anos, eu exerci essa função, né, tinha uma função, vamos dizer, de muita responsabilidade. Né? O SBT tem uma característica que aqui é uma emissora própria, então assim, de certa forma tem que se reportar a uma direção nacional, então esse cuidado eu tinha que sempre ter, quer dizer, eu não era o dono da emissora aqui, o acionista não estava aqui do meu lado, né? O Silvio Santos estava lá em São Paulo e tinha uma área toda de gestão específica para cuidar das emissoras próprias, que eles chamavam de regionais, e aí era assim com relação a Porto Alegre, com relação a Brasília, com relação a algumas emissoras do interior de São Paulo e do Pará também, que era em Belém tinha uma emissora própria. Então eu fazia isso, assim como outros diretores regionais. Nesses 15 anos eu exerci toda essa função, tive a possibilidade de, em termos de reconhecimento,
ter elevado o patamar de faturamento, ter elevado o patamar de estrutura, ter sido premiado, indicado para publicitário do ano em um determinado ano, acho que foi 2010, se não me engano, 2012. E depois, mais tarde, ter tido a possibilidade de transformar o SBT em veículo do ano também. Isso foi uma coisa muito legal, né? Nós vimos recentemente o Salão da Propaganda, então foi um momento, né, de poder afirmar junto ao mercado, todo esse crescimento, todo esse movimento, né? E aí o ciclo se terminou em 2017, né, onde eu acabei saindo do SBT e tomando outros rumos na minha carreira. Né? Foi para a área digital. Na verdade, essa era uma coisa que eu pensava muito, assim. À medida que iam passando os anos, eu notava que a briga por essa fatia do mercado publicitário, ela acabava se dando de uma maneira cada vez mais voltada justamente para esse mercado digital. Né? Eu via que, puxa vida, a televisão está perdendo espaço, o jornal está perdendo espaço, o rádio, tudo bem, eu acho que cada um hoje as coisas estão mais acomodadas, mas a tendência era uma tendência de fuga muito grande. Sim. E aí, a partir disso, eu parti justamente para uma primeira coisa que eu acho que é muito difícil, né? Que é o fato de empreender. Né? Passar a empreender, isso é uma coisa muito complicada, porque tu deixa de ter todo aquele resguardo, todo aquele background que uma grande empresa te dá, né? E passa a gerir uma equipe que você está diretamente pagando aquela equipe, você está provendo todas as situações e ao mesmo tempo tem funções desde as mais simples, né? Da montagem do espaço de trabalho, até a venda, ou até o próprio planejamento, tudo eu acabo me envolvendo em várias áreas. Né? Num primeiro momento eu tive um sócio, depois acabei revendo a posição e eu acabei adquirindo a participação, né, do Piccoli, né, do Kiki, né, como ele é chamado. Né? E aí eu passei a ter uma posição junto com a equipe, de ter essa gerência, essa gestão total da empresa. Sim. Né? Num primeiro momento, como uma afiliada da Spark, que é uma empresa de marketing de influência nacional e tal, reconhecida, ganhou o prêmio Caburé o ano passado, por exemplo, até o que aconteceu esse ano, que é uma decisão que eu tomei de ter o caminho de uma maneira independente. Né? E a Conteúdo 55, que já era a minha razão social, na época que eu adquiria a afiliação da Spark, eu passei a ter esse caminho independente de poder ter, inclusive, alçar outros mercados, né? Não ficar só limitado à questão do mercado do Rio Grande do Sul, mas poder ir atrás de Santa Catarina, do Paraná, ou mesmo São Paulo, que são projetos que a gente já desenvolveu nesse ano que a gente vem trabalhando. Né? Tu falou do ano sabático, tu tirou um ano sabático, que foi quando tu foi viajar, já que a gente vai falar de viagens. Assim, ó, eu já tinha esse espírito aventureiro já desenvolvido há um tempo, mas era muito mais voltado a período de férias e tal. Por exemplo, numa férias eu fui para Machu Picchu, para ir para Bolívia, Peru, Argentina, voltando por aqui. Eu fui chegar de ônibus aqui em Uruguaiana, mas começou a viagem indo para Bauru, em São Paulo, pegando um trem, indo até Corumbá, no Mato Grosso do Sul, pegando aquele famoso lá, Trem da Morte. Aventura mesmo. Aventura mesmo, então tem que o nome é Trem da Morte. Não aconteceu nada. No Peru me roubaram minha carteira, tal, mas nada que fosse um prejuízo tão grande assim. Mas começou assim, né, nessa época. Quando eu em determinado momento, que eu já tinha vamos dizer, 24, 25 anos, já estava 25 para 26 anos, eu já tinha uma certa experiência e eu resolvi, de certa forma, abrir mão das coisas que eu tinha. Eu trabalhava numa grande agência em Porto Alegre, né, já tinha uma remuneração compatível, né, talvez não conseguisse conquistar todos os sonhos que eu imaginava, mas eu cheguei à conclusão, olha, eu tenho um carro, não sei o que, eu vou vender o carro,
vou me matricular num curso de inglês em Londres, né, na Inglaterra. Vou ter algum contato, aí até aproveitando esse espaço de ter contato com o pessoal do McDonald's, né? Visitei lá as unidades de lá, em termos ligados à publicidade. Né? E aí eu pude ter esse tipo de contato. Só que lá eu descobri o seguinte, quando tu tá morando fora, ele te dá uma sensação de liberdade muito grande, muito grande. Tu passa a enxergar a tua vida de fora, sem a pressão de família, sem a pressão de trabalho, sem a pressão de amigo. Não que isso seja ruim, mas sim, é que tu fica sem essa influência. Sim. E ali eu achei importante assim, puxa vida, eu não vou ficar só aqui. Né? Aí eu já vi que já estava 6 meses, aí comecei, um pouco antes até, comecei a trabalhar lá, eu trabalhava em pub, trabalhei num hotel, eu fazia coisas como vários brasileiros fazem lá. Só que o meu objetivo era outro, enquanto, por exemplo, eu me lembro que uma vez eu estava numa fila do orelhão, né? Porque era uma coisa que existia no passado, era orelhão. Então, para falar para o Brasil, tu tinha que entrar na fila do orelhão lá e falar. Aí, com as fichinhas, né? Com as fichinhas. Aí tinha um cara na minha frente dizendo o seguinte, ó, brasileiro, né? Olha, mãe, eu tô quase lá, tô juntando dinheiro para quando eu chegar no Brasil, eu vou comprar um caminhão. E aí eu pensei assim, puxa vida, eu não quero comprar um caminhão, eu quero outra coisa. Sim. Né? Eu ouvi aquilo e disse, puxa, eu não quero comprar um caminhão, eu quero levar, eu quero viver, eu quero conhecer lugares. E aí foi isso, quer dizer, eu estava tava mais um amigo viajando, eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos conhecer a Ásia. Aí foi uma coisa assim que eu fico pensando assim, puxa vida, como é que eu poderia conhecer o Sudeste Asiático hoje, né? Uma coisa tão longe, umas viagens que daqui de Porto Alegre demorariam mais de 30 horas. Aí eu fiz uma viagem, que aí que saiu esse monte de países, claro que na Europa depois também viajei bastante, mas foi a Índia, Nepal, Tailândia, Indonésia, e foram assim uma série de países, toda aquela região, né, até chegar a ponto, o lugar mais longe foi Bali, até chegar ao ponto de começar a voltar e aí conhecer outros países. Então, assim, foi uma situação que me propiciou muito conhecimento, né? Sim. Eu me lembro que, assim, no meio de uma ilha da Indonésia, Sumatra, aí a gente estava fazendo uma viagem de barco e o barco estragou, né? O barco era um barco grande, um navio, né, que fazia, porque aquilo são várias ilhas, aí estragou o navio, a gente foi obrigado a parar numa das ilhas, e aí passava numa espécie de pensão, assim, né, que tinha uma série de muito estrangeiro, gente da Austrália, da Holanda, americano, gente de tudo que é lugar, né, e aí tinha um cara lá, que eu acho que ele era curioso, né, e ele era professor na Indonésia. E aí ele disse, puxa, tu é brasileiro? Eu posso te levar para minha sala de aula para tu contar como é que é o Brasil? Tu vê, né? Não, mas ao mesmo tempo que a gente tem curiosidade sobre eles, os outros né? têm muita curiosidade. Aí eu me lembro que eram umas perguntas, assim, eram alunos de 14, 15 anos, e eles faziam umas perguntas, e aí eu me lembro assim, falar qual era o tamanho do Brasil, qual era o tamanho da economia, né? Entendiam inglês e tal, era uma coisa mais tranquila. E aí um perguntou assim, como é que vocês fazem para dar aula para pessoas cegas? E até isso, assim, era uma curiosidade, assim, a gente começa a ver que o mundo, né, se fala hoje muito de globalização, mas já naquela época já começava a se ensaiar esse tipo de coisa. Então, a curiosidade juvenil, né, das pessoas era as mais simples. Aí tu falava. Eu me lembro que também tava um amigo meu que também estava viajando, então ele foi para uma aula, né, com um professor, e eu fui com a outra. E assim, o que causava mais curiosidade era o fato da gente ser brasileiro, porque a gente eles não conheciam brasileiros, né, na época. Sim. Então foi uma situação diferente, né. Depois acabei voltando, né, eu voltei para Inglaterra, né, fiquei mais 6 meses, trabalhei um pouquinho, e aí tinha um sonho
de ver a Copa do Mundo, né? Eu gosto muito de futebol e tal, agora mesmo estamos falando de Copa do Mundo, mas o legal é que deu para viajar toda a Europa, a Copa do Mundo era na Itália na época, então cada vez que tinha um jogo, né, eu tinha um carro alugado, aí estava um irmão meu que estava morando nos Estados Unidos, a gente se encontrou para ver o jogo, outro também que estava de férias, e a gente acabou, estava em 5 num carro, assistia um jogo e viajava, assistia um jogo e viajava, entre um jogo e outro. Então, assim, em praticamente um mês com esse carro alugado, eu me lembro, ele fez 9.000 quilômetros. É uma coisa, assim, absurda, mas é que a sede do que o Brasil jogava era em Turim, né? Uhum. Então, assistia o jogo, ia até Berlim. Voltava para assistir o jogo e ia conhecendo os lugares. Uhum. Tinha um jogo, ia até Amsterdã e voltava. Então ia fazendo esse tipo de coisa, então acabava conhecendo uma série de países, né? E também, né, o passaporte ia marcando. Pois é, então eu queria saber se o passaporte, já tem mais de um passaporte, como não, é que eu já tenho alguns, mas anos, assim... Ó, as viagens continuam? Não, as viagens elas continuaram por um bom tempo. Só que acho que as responsabilidades aumentaram, né? Eu casei, tive filhos, né? Já estou no 3º casamento. Eu até ia te perguntar, porque na época tu tinha 2 filhos. Eu já estava separado, mas tinha 2 filhos, né? Hoje já estão grandes, né? Né? Depois casei de novo, em 2010 eu tive um menino e ele mora em São Paulo, a mãe dele morava em São Paulo, eu fazia um bate-volta, né? Então, assim, certamente milhas eu tenho muitas, né? A minha milhagem aumentou. Talvez não fosse tanto do passaporte. A gente fez algumas viagens nesse meio tempo, fomos nos Estados Unidos, eu até tinha ido antes, mas fomos à Europa mesmo, Paris, Roma, essas coisas, Argentina aqui, Uruguai, mas assim, de viagens mesmo. Na Europa, depois eu ainda fiz mais uma ainda. É muita viagem. Eu fui para a Grécia, que foi um país novo que eu fui também, não tinha ido. E aí foi indo, era a minha diversão natural e a questão de usar isso no período de férias, né? É claro que as coisas realmente modificaram um pouco, principalmente com relação a ter essa questão, porque hoje uma viagem tem que estar todo mundo. Então, por exemplo, para mim, nos últimos, até vou dizer antes da pandemia, pegava o carro, botava os 3 filhos e a minha irmã, e botava bicicleta, tudo, nós ia para Uruguai. Aí ficava 15 dias lá. Essa era uma grande viagem, porque tinha uma sensação de estar num país diferente, né? Era praia, tal, tinha coisas que não tem aqui, cassino, praia até tarde, reunião com a família toda. Então, porque não era só a gente, né? Tinha aí meus irmãos que iam com meus sobrinhos, tal. No final a gente alugava casas enormes lá dentro com umas 15 pessoas e dava certo. Legal. Durante um período dava certo, isso funcionava. Então esse era um prazer, assim, com relação à viagem que eu consegui manter, né? Tanto é que agora vamos retomar, mas de uma forma mais local, né? Não tem para Santa Catarina, aquela mesma turma e tal. Não tem cassino, não tem praia até tarde, não tem a Avenida Gorleiro, não tem... Mas dá para curtir, né? Não, dá para curtir tranquilamente. Então, é o que vem acontecendo. Sim. Né? Eu queria falar, já que a gente tocou nos teus filhos, porque tu é um pai muito coruja, naquela época tu já falava sobre isso, principalmente sobre como tu já era separado, né, a convivência que tu fazia muita questão de sempre estar perto quando tu podia estar com eles. E eu vou abrir uma aspas para ti. Tenho uma preocupação em passar o gosto pela leitura, o interesse pela cultura e o hábito de viajar. Tu conseguiu plantar isso neles? Não, consegui. Eu tive a minha filha mais velha ficou um período Com quantos anos estão os teus pequenos? Então eu tenho uma filha de 25 anos, que é a Maria Eduarda, a Duda. Ela teve uma passagem pela Austrália, ficou lá um tempo viajando e tal. E depois eu tenho o Lucas, com 22 anos.
e tenho o Luiz Eduardo com 12, que é esse que mora em São Paulo. Esse aí ele tem uma ligação com viagem, porque ele viaja para cá e eu viajo para lá. Hoje em dia ele está vendo mais, né? Porque depois dos 12 anos tu pode viajar, aquele sozinho. Sim, sozinho. Mas até então, por exemplo, já tinha me separado e tal, então eu acabava, era uma aventura. Eu fazia 6 viagens, porque eu comprava 6 passagens, aliás. Eu ia para São Paulo, a mãe dele levava ele no aeroporto e eu trazia para cá. Nossa. Ainda bem que tu tinha milhas, né? Eu de milhas não tinha. Aí trazia para cá. Aí depois ficava um período aqui, aí eu levava ele até lá, ela pegava no aeroporto e eu voltava. Então davam 6 passagens cada vez que acontecia isso. Sim. Então era uma situação, isso eu levei desde 2014 até 2020, mais até 20, de 2015 até 2021. Então foi um período que eu fiquei fazendo isso. Ele vinha uma vez por mês, agora a gente está mudando um pouco, ele está ficando períodos aqui. Então, por exemplo, agora ele fica 15 dias, nas férias de inverno ele ficou 15 dias, de verão vai ficar mais 15 dias, então está mudando um pouquinho assim o hábito, porque ele também, né, vai ficando adolescente, vai tendo as suas vontades e tal, e aí também tem isso. Eu consegui sempre manter esse contato com eles, né? Não, eu tenho, assim, em termos de formação, de tentar passar para eles. A minha filha não seguiu muito, ela trabalha ela faz nutrição na URGS, mas na verdade ela hoje tem uma clínica, uma estética, que ela já tem a sua independência financeira já tranquila. E o meu outro filho está fazendo design, então está quase se formando, né? Então já trabalha nessa área e tal. E o menino, né, o Dudu, o Luiz Eduardo, gosta de jogar futebol, gosta de... Né, será? Tu acha que ele fala alguma coisa assim, de ser jogador, alguma coisa nesse sentido? Não, ele não fala, mas ele se envolve de uma maneira, eu não me dei conta, tá? O Brasil perdeu e ele ficou muito sentido. Aí ele me ligou no outro dia, pai, puxa vida, eu tentei... Ele gosta muito de São Paulo, né? Sim. Eu sou gremista, mas tentei fazer ele ser gremista, mas é a proximidade lá. O São Paulo só perde. E agora é o Brasil também que perde. Eu não sei, mas eu falei, filho, o futebol não é a coisa mais importante da vida. Não, e futebol é assim também, e é assim, se ganha e se perde. E aí ele estava chateado porque juntou na semana passada, ele tá numa escolinha lá, e ele faz parte de uma... A escolinha, cada time... Eles formaram vários times, ele era a Espanha. Então eles chegaram até a final, aí chegou no último dia, ele não me ligou. Todo jogo ele me ligava, não me ligou. Aí eu resolvi ligar para ele. Tá, filho, o que aconteceu? Puxa, tomamos de 3-0. Então juntou, perdeu o campeonato, mas depois o Brasil e tudo. Então acabou tendo esse tipo de situação. Mas é porque a gente falou, futebol perde, ganha, é esporte assim, né? E falando em futebol, na época... Tu disse que ia tomar algumas decisões, aquelas decisões de Réveillon, sabe? Sim, conheço. E tu queria adquirir novos hábitos. E realmente, tu começou a praticar exercício, começou a correr e praticar exercício com frequência. Vou abrir mais uma vez aspas para ti. Sempre gostei de futebol e temos uma turma que joga todas as terças-feiras há mais de 20 anos, desde os tempos do Colégio Anchieta. As pessoas com quem me relacionei, minhas namoradas e minha ex-esposa tiveram que conviver com isso. Futebol continua, os bons hábitos continuam? Não, é metade, vamos dizer 50% deles continuam. Correr foi uma coisa que eu gostei muito de fazer isso, falando de exercício, eu fiz isso nessa época, fiz durante uns 4 anos. Aí depois começou o inverno, comecei a questionar isso, meus joelhos começaram a doer e aí eu acabei não transformando isso num hábito que eu levei para a minha vida. Sim. Né? Continuei jogando futebol e essa turma que jogava há 20 anos joga ainda mais 15. Então, por exemplo, nós tivemos jogo na terça-feira passada, vamos ter jogo na próxima terça-feira
E é uma turma que se vê, a gente, claro que hoje a gente passa jogando 50 minutos e a outra 1h30 fazendo churrasco e conversando, tomando cerveja e tal. Depois, né, tem um espaço um pouquinho maior. Sim. Mas continuamos e é uma coisa muito legal, porque acaba tendo um ponto de amizade, é uma coisa que não se fala de trabalho, tu acaba tendo, né, nessa época tão grande assim de divergências, a gente até se conhece tanto que as nossas divergências são facilmente superadas. Sim. E, né, e o descompromisso com relação a tu estar fazendo alguma coisa que não está te comprometendo, que está te fazer que pense de uma outra maneira, porque são pessoas que eu conheço há tanto tempo, né? Então é uma coisa que eu mantenho, né? Não da mesma forma, com a mesma habilidade, com a mesma desenvoltura, jogando às vezes mais no gol do que na linha, mas está lá, me divirto, vou brincando, né? Agora isso mesmo. Isso que vale, né? Isso é o que acaba acontecendo. É uma forma de congregar, eu acho, principalmente isso. Tu gostava muito de TV. Hoje os hábitos mudaram, claro, mas tu era um ávido pela televisão. De novo, abro aspas para ti. Adoro televisão. Gosto de ficar acompanhando e vendo tudo que é feito em termos de TV. É um hábito que nunca perdi, apesar de ter sido uma criança de rua, pois passava o tempo inteiro de pés descalços jogando bola. Sempre assisti muita televisão. Como é que é os teus hábitos hoje? A gente primeiro tem que entender que há uma transformação, né? Hoje, as crianças de hoje, elas têm o mundo, os olhos voltados mais para uma tela do que para uma brincadeira de rua, como eu falei que fazia, né? Que era muito comum na época, né? Talvez a coisa mais ousada que fosse era ver um programa de televisão, acompanhar séries da época. Hoje, como eu vejo isso, né? Primeiro, em determinado momento, foi um trabalho. Eu via, tentava imaginar o que acontecia por trás das câmeras, acompanhava, via o que é necessário em termos de estrutura, né? Me chamava a atenção a questão dos roteiros, o desempenho de apresentadores e tal, tudo isso me chamava a atenção. Cada vez eu ficava mais ligado nisso, né? Hoje em dia, né, e até pela mudança, né, da minha atividade, eu me voltei muito mais para o ambiente digital, né, e na totalidade, quer dizer, tanto em relação a redes sociais, que eu sou mais, eu sou um usuário muito tímido, eu prefiro fazer negócios com as redes sociais do que realmente eu ser uma pessoa que fica postando e tal, né? Então eu vejo isso de uma maneira mais tranquila. E com relação a entretenimento, como as pessoas normalmente fazem, eu estou muito mais voltado para o streaming. Eu vejo muito filme, né? A gente tem um hábito de ver, mulher, tudo, a gente acaba vendo bastante filmes, séries, tu gosta? Séries, assim, da hora que chega a ficar obcecado. É que tem tanta coisa, Tem tanta né? coisa. Hoje eu sou muito mais seletivo, eu acho. Eu estou numa fase mais filme, assim. Porque a série eu fico meio preocupado, porque a gente fica muito preso, né? Quando tu vê, não está fazendo mais nada, tu quer saber da série. Então, isso é uma coisa que eu acabei utilizando, né? Acabei usufruindo e se transformou em lazer também para mim. Né? Isso é uma coisa que eu acabo fazendo. É claro que, né, como eu falei, também continuo gostando de viajar, gosto de sair com meus amigos, continuo gostando de sair para jantar e ver e me divertir, conhecer lugares novos, né? Aqui mesmo no interior do Rio Grande do Sul, a gente vai bastante a Vale dos Vinhedos, a Gramado, a praia, todas, a gente acaba ocupando o tempo nesse formato, assim. E agora a questão relativa a isso, que eu acabo sempre unindo, né, essa situação toda do mundo digital ao conhecimento. Quer dizer, cada vez mais eu tentando me informar mais sobre o assunto, porque eu faço um trabalho mais voltado para desenvolvimento de campanhas com influenciadores digitais. Tá? Então esse é o trabalho da Conteúdo 55, desenvolver conteúdo para isso. Então, desde um trabalho, por exemplo, que a gente está fazendo agora para o Arroz Pileco, é uma série com chefes de cozinha do Brasil todo. Então, essa é uma série de longo prazo voltada para o YouTube. Ou até mesmo uma situação mais
mais voltada para a questão de celebridade, que eu estou fazendo um trabalho de aproximação entre uma celebridade, um grande chefe de cozinha francês, né, o Claude Troisgros, e uma marca de azeite gaúcho, que quer adotar o nome dele e está fazendo todo esse trabalho de desenvolvimento. Eu começo a fazer esse tipo de aproximação, utilizar a criação de conteúdo para beneficiar marcas. Então, o que a gente faz é isso, desenvolvimento de campanhas, né, desenvolvimento desses talentos, para que eles possam oferecer esse tipo de alternativa, ou tipo de atitude em benefício de uma marca. Né? Isso que eu venho fazendo. Bom, a gente vai começando a encerrar, mas uma coisa que eu senti falta, que a pessoa que te entrevistou não falou, foi sobre o teu futuro. Como é que tu te imaginaria, como é que tu te imaginava daqui a 10 anos? Tu acha que nesses 15 anos, mesmo que tu não tenha falado, tu acha que tu realizou o que tu tinha pensado assim na tua cabeça, eu quero tal coisa, tu conseguiu realizar, tu acha que tu conseguiu realizar? Eu me considero uma pessoa realizada profissionalmente, né? Eu sempre fiz aquilo que eu gostava de fazer, né? E hoje em dia não é diferente. É claro que eu tenho hoje outras situações na qual eu estou percebendo que na época eu não imaginava. Eu não disse na época que, por exemplo, eu quero ter meu próprio negócio. Não era uma situação que me encantava na época. Eu queria, na época, desenvolver um bom trabalho porque eu estava fazendo, assumir todos os desafios que eu estava passando, né, e fazer com que a estrutura, o negócio que eu estava trabalhando fosse maior, que fosse relevante, né? Essa era a minha preocupação na época, né? Paralelo a isso era ter minha vida né, particular, minha vida de lazer, minha vida de viagem, minha vida de relacionamentos e tal, né? Era mais tranquilo com relação a isso. Hoje, olhando, né, e vendo talvez 10 anos para frente, eu imagino que a minha empresa vai crescer mais ainda, imagino ter mais espaço para isso, que eu possa ter possa desenvolver novos trabalhos importantes, né, e viajar muito, né? E viajar muito também, porque eu não posso perder esse hábito. Sim, né? Quem sabe até teu filho mais novo começa também a te... Ele disse que tem o seu pai, vamos morar em Portugal quando a gente for grande. Aí mas é uma coisa, talvez, eu não sei. Que legal. Bom, esse foi o Luiz Cruz. Luiz, muito obrigado, prazer em te conhecer. Obrigado por estar aqui, por ter te disponibilizado. Quem não conhecer Luiz Cruz, a pessoa tudo me chama de Luizão, tá? Bom. Bom, se eu já criei essa intimidade, então é Luizão. Então vamos chamar assim. Muito obrigada, viu, Luiz? Tá bom, então. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Recontar e eu te vejo no próximo.